Trend tá no ar. Bora que bora, chegou pra inovar. Olá, gente! Hoje estamos aqui com mais um episódio no canal Nova Trend, o seu canal para você ficar aí por dentro de tudo que acontece aqui na sua cidade e região. Hoje estou aqui com o meu querido Dr. Guilherme, que cedeu um pouco, do seu tempo, que é um doutor, muita correria no seu dia a dia. E eu quero aqui, Dr. Guilherme, que você nos apresente quem é Dr. Guilherme. Olá, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Oliveira, sou psicólogo clínico e também professor na Faculdade Facite. Sou pós-graduado em docência universitária, pós-graduando em psicologia infantil, em psicologia humanista, que é a minha abordagem clínica de atendimento, principalmente atendimento adulto, e também pós-graduando em psicopedagogia. Atualmente também sou psicólogo da Secretaria Municipal aqui de Santa Maria da Vitória e é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, de podcast, que eu gosto bastante de podcast. Consumo muito. Na psicologia a gente entende que o ser humano ele tem várias formas, de adquirir conhecimento, seja através da visão, quando tem uma necessidade maior de experiências, realmente visuais para poder conseguir aprender. Outras pessoas já têm a capacidade de aprendizagem através da leitura, outros já conseguem aprender mais ouvindo. E eu, particularmente, gosto bastante de podcast justamente por isso, que eu consigo aprender bastante ouvindo. Então, para mim, é um prazer realmente estar aqui participando com vocês nesse canal. E muito obrigado pelo convite de vocês. Hoje é perceptível, nossas crianças muito agitadas, muito nervosas, assim, estressadas. Como nós, adultos, pais e mães, podemos lidar com essas crianças no nosso dia a dia, entender o que se passa com as nossas crianças? Boa pergunta. O primeiro passo é compreender que a infância ela não precisa ser patologizada. Ou seja, ela não precisa necessariamente ter algum transtorno. Muito comum as crianças terem algum comportamento um pouco mais agitado, um pouco mais hiperativo, e os próprios pais já começarem a rotular, como tem TDAH, ou que é autista, ou que tem TOD, algum desses transtornos. Esquecendo que são características próprias da criança, da infância. Ou quem de nós nunca fez aprontou alguma coisa na infância. Então, são características únicas que as pessoas acabam esquecendo de compreender que ele faz parte do processo de desenvolvimento infantil. Então, essa agitação ela pode também ser ocasionada por alguns fatores do ambiente, como, por exemplo, o uso de tecnologia em excesso. As crianças hoje em dia elas já nascem com o uso da tecnologia, que é o que nós chamamos de nativos da tecnologia. Eles já nasceram nesse período. Por exemplo, crianças das gerações um pouco anteriores, eles não nasceram propriamente com o uso de celular. Eles tiveram acesso disso depois, na adolescência, Acredito que alguns de nós. Então, nós não somos tão nativos da tecnologia, ainda mais olhando para a nossa região que nós moramos aqui, que a tecnologia chega um pouco depois, Então, o pessoal já mais da zona rural. Então, tudo isso interfere. Já as crianças de hoje, elas já nascem realmente muito ligadas com o uso da tecnologia, já faz parte da vida, do cotidiano deles. E quando a gente pega uma criança com 3 anos de idade, por exemplo, e deixa ela muito exposta a essa luz, a essa iluminação, ao excesso de telas, tudo isso vai trazendo alguns tipos de prejuízos cognitivos, mental. Então, vai perder um pouco da sua criatividade. Para a gente poder conseguir chamar a atenção dessa criança, vai ser um pouco mais difícil, porque ela vai ter já esse excesso de estímulo muito grande, justamente por conta do excesso de telas. Então, o excesso de telas pode ser um causador dessa agitação. Mas também tem alguns fatores muito importantes, como, por exemplo, a falta de limite dos pais, dos responsáveis, dos professores, da escola, da comunidade escolar, que às vezes, de certa forma, como se passasse demais a mão na cabeça da criança, esquecendo que precisa impor limites. Na psicologia infantil, a gente entende que quando a criança ela tem limites, isso é uma questão de segurança emocional. Se aquela criança ela é criada, exposta a um ambiente onde tem um excesso de liberdade, não tem uma capacidade de lidar com regras, então essa criança ela vai sofrer de certo modo, porque ela não tem segurança emocional. Ela não tem uma pessoa para poder orientar, uma pessoa para poder ensinar, ela está em um ambiente onde ela faz o que ela quer. Então, isso também traz essa agitação. Então, a criança ela necessita, para o seu desenvolvimento,
de um ambiente que tenha regras, que tenha limites, que vai mostrar para ela que é importante. Até mesmo para quando se tornar um adulto, né, não ser um adulto disfuncional, ser um adulto que realmente saiba controlar suas emoções, saiba compreender quem ele é, controlar realmente a ansiedade. Que, quando a gente fala de ansiedade, as pessoas também acham que a ansiedade por si só é algo ruim, né? Que é algo negativo. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa mais ansiosa, a gente já tende a achar que aquilo é algo negativo. Mas nem sempre. A ansiedade é uma emoção, assim como a alegria, assim como a tristeza. São emoções que são importantes cada um de nós termos. E saber lidar com ela. Então, a ansiedade, por exemplo, ela se torna algo ruim, algo negativo, quando começa a trazer prejuízos para essa pessoa. Então, até mesmo para a criança. A criança também pode passar por esses processos de ansiedade. E um dos motivos pode ser exatamente por essa falta de limite, né, dentro dos ambientes que ela está crescendo. Então, tanto o excesso de telas, a falta de limite, não ter uma clareza emocional, né, sobre as suas questões, tudo isso pode interferir e causar essa agitação. Claro que também pode ser, sim, também questões patológicas, como, por exemplo, o TDAH, que é um um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma criança que ela não consegue concentrar-se muito bem para fazer suas atividades do dia a dia. Então, junta a falta de atenção com esse excesso de hiperatividade motora, então vai causar nela essa dificuldade de conseguir prestar atenção em determinados assuntos e realmente ficar um pouco mais agitada. Mas, para que a criança possa ser realmente cuidada, inclusa também, né, dentro do ambiente escolar ou no ambiente que ela estiver da maneira correta, é necessário fazer uma avaliação. Porque a gente não pode rotular, né, diagnosticar de maneira errada, né, de maneira incoerente, simplesmente porque a gente observa ali alguns comportamentos e a gente já vai falar assim, não, essa criança aqui é agitada demais, então ela tem TDAH. Tem esse costume de fazer isso. Né? Isso, ainda mais agora, né, por conta das redes sociais, a galera costuma fazer isso bastante. Rotular, até mesmo às vezes adultos, né, se rotulam muito com alguns transtornos ansiosos, sem ter realmente um cuidado profissional para isso. Então, a avaliação infantil ela é muito importante justamente para poder fazer um diagnóstico preciso, onde vai saber onde tem que fazer as intervenções naquela criança, porque cada criança é única. Assim como o transtorno vai se apresentar em cada criança de uma maneira muito única. Entende? Entendi. Então, é uma necessidade muito subjetiva, uma necessidade muito única de cada indivíduo. E esse diagnóstico, quando ele é feito de forma precoce, ajuda muito também no desenvolvimento daquela criança, né? Porque imagine, se a gente consegue fazer um diagnóstico com uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, e a gente já consegue perceber ali alguns sinais, alguns traços, por exemplo, do autismo, e a gente consegue diagnosticar essa criança, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que um adulto, por exemplo, que teve que sofrer por muito tempo por não ter tido o diagnóstico e ele ficou ali sempre lutando para poder viver diante de uma sociedade que não é inclusa, que não sabe incluir, e ele teve que viver nessa vida ao léu, sem ter um amparo, sem ter um cuidado realmente diante disso. Então, ele sofre muito mais. Então, quanto mais a gente consegue fazer esse diagnóstico de maneira precoce, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança, desse adolescente e até mesmo desse adulto, né? Que hoje a gente também já tem um número muito grande de diagnósticos de autismo, de TDAH, né? E outros transtornos também do neurodesenvolvimento de forma tardia. Doutor, foi muito interessante, né? Você ter falado todo esse apanhado aí, como a gente lidar com nossas crianças, porque muitas famílias ainda estão naquele processo de descobrimento, tá passando eles pelos psicólogos, né? E assim, foi muito esclarecedor, acho que ajudou muito os pais que estão assistindo esse momento o nosso podcast. E assim, como podemos estar fazendo a inclusão correta no ambiente escolar dessas crianças? A pauta da inclusão ainda é um pouco polêmica, sabe? Para poder falar de uma maneira assim muito correta. É um tema bastante polêmico quando a gente fala do sentido de educação. A educação, ela é muito ampla, né? Tem vários segmentos, tem muitas teorias, tem muitas coisas que a gente precisa compreender, muitas leis, né? Decretos, diretrizes. Então, ainda mais aqui no Brasil, que é tudo muito político. Então,
acaba se tornando muito polêmico, né? Justamente por conta dessa polarização política que a gente vive no Brasil. Mas a gente precisa compreender que existem alguns critérios, né, desse processo de inclusão e que a gente precisa analisar onde no mundo que esse processo de inclusão escolar dessas crianças ocorre de uma maneira mais fácil, tanto para a criança que tem um transtorno, quanto para a família dessa criança e também para os profissionais que amparam essa criança. Porque quando a gente analisa o contexto da educação hoje no Brasil, a gente vê que tem muitos professores adoecidos psicologicamente por conta que o sistema educacional está superlotado de crianças com transtornos que precisam de um cuidado especial e que os professores também, infelizmente, não têm nessa formação, não têm uma formação continuada para poder estar cuidando dessas crianças da maneira correta. Então, o tema inclusão escolar se torna cada vez mais difícil diante dessa dificuldade, né, que a gente vem se deparando ao longo dos tempos. Então, quando a gente fala sobre esse tema, é como se a gente estivesse pisando em ovos, né, por conta das diferentes visões que as pessoas podem ter. Eu, por exemplo, sou um defensor, né, da causa da APAE. Inclusive, estou com um broche aqui da APAE, porque realmente é uma causa que ganhou meu coração. Eu trabalhei na APAE por 4 anos como secretário e hoje, depois de formado em psicologia, assumi a posição de coordenador de saúde. Então, a gente tenta correr atrás, né, para poder trazer alguns tipos de benefícios também com outros profissionais para a APAE, justamente para poder servir essa população. Porém, agora recentemente saiu também um decreto, né, federal para poder ferrar, de certa forma, com a educação inclusiva. Por quê? É como se quisessem excluir as instituições que prestam este tipo de serviço, a escola especializada. Mas quando a gente olha, por exemplo, em alguns países, né, desenvolvidos, como Estados Unidos, Finlândia, alguns países realmente que têm um modelo de educação inclusiva muito bom, eles têm lá escola especializada, sala especializada e escola comum, sala comum. Na escola especializada ficam crianças que a família quer colocar lá, que tem algum tipo de transtorno, onde elas serão melhores, né, acolhidas, cuidadas, para que elas possam se desenvolver dentro das suas características. Imagine só, a gente pegar uma criança que tem deficiência intelectual somada com autismo. Essa criança ela não vai conseguir aprender o conteúdo de matemática, o conteúdo de física, um conteúdo de história da mesma maneira que uma criança que não tem um tipo de transtorno. E quando a gente olha, por exemplo, o modelo estruturado que a gente tem, principalmente no Brasil, é um modelo que tenta incluir, mas de certa forma exclui ainda mais. Porque colocam essas crianças juntas, né, dentro de uma sala, dentro da escola, mas sem ter um amparo para poder cuidar delas, sem ter o cuidado. Então essas crianças sofrem bullying. Inclusive, agora recentemente, o próprio ministro, né, do MEC falou que as APAES, elas têm, não só as APAES, mas as escolas especiais, como Pestalozzi também, têm um modelo segregador. Ou seja, é como se estivesse excluindo essas crianças, essas pessoas com algum tipo de deficiência da sociedade. Mas quando a gente vai ver na prática, né, como eu falei, eu trabalhei na APAE, lá tem programas dentro da instituição para levar essas crianças, esses alunos que estão lá, sendo assistidos pela instituição, no ambiente escolar. Eles não vão ser jogados dentro de uma sala de aula. Eles não vão ser jogados dentro de uma escola. Até porque a APAE é justamente para poder cuidar deles e desenvolver essa autonomia. Então, tem um modelo de escola especializada, que aqui no Brasil está sendo perseguido. Depois disso, a sala especializada, que é uma sala também individual dentro da escola, que vai atender as características especiais dessa criança. Quando a criança está se desenvolvendo, então é mais fácil para poder conseguir colocar ela dentro de uma sala comum. O que as famílias, geralmente, principalmente a família, né, de crianças, de alunos que estão já há algum tempo nas APAES, elas reclamam bastante, por conta que elas estão lá inseridas na APAE, e agora, de certa maneira, o governo ele quer que esses alunos tenham obrigatoriedade de estar também inseridos nas escolas regulares. E, de certa forma, caminhando, né, a passos largos para poder fechar essas instituições que são filantrópicas.
As pessoas que estão lá, que prestam trabalho voluntário, elas não recebem nada. Pelo contrário, elas tiram do próprio bolso para poder manter a instituição. E quando a gente olha para isso, né, chega a emocionar, porque corta o coração, saber que essas pessoas que estão lá lutando realmente pela causa da inclusão estão sendo tiradas por nada. E quando a gente olha, por exemplo, os professores, que é a principal rede de inclusão escolar, eles em momento algum são consultados. Em momento algum chegam e perguntam para os professores, para os profissionais que estão lá no chão da sala, para poder ver como fazer melhor essa inclusão. Em momento algum perguntam para eles. Então, quando a gente fala sobre inclusão hoje, é realmente um tema muito delicado. Inclusive, tem também a questão dos monitores, né, escolares, que aqui no Brasil começou-se essa luta para que todas as crianças que têm algum tipo de transtorno tenham também o monitor dentro da sala, para poder acompanhar como, né, acompanhante terapêutico. Porém, não tem uma obrigatoriedade para que esses monitores eles tenham algum tipo de capacitação em esfera federal. Ou seja, os municípios eles podem pegar pessoas aleatórias para poder colocar, para cuidar dessas crianças. O único critério é que tem o ensino médio. E aí agora, com esse novo decreto do MEC, a ideia é fazer com que eles tenham um curso de 80 horas. Sendo que um curso de 80 horas qualquer pessoa faz online, né, que não tem uma comprovação de que aquela pessoa tem aquele conhecimento técnico de verdade. Então, acaba se tornando uma inclusão até falsa, uma inclusão falaciosa, que não acontece de verdade. Eu acho até que eu vi não sei se você já ouviu falar do Luciano Lacerda, ele é uma referência aqui no Brasil, quando a gente fala sobre a questão desse tema, né, inclusão escolar, principalmente de crianças com autismo. Ele também tem um filho que é autista, então ele é uma referência muito, muito bacana aqui no Brasil. E aí ele estava falando o seguinte, ele desafiou o ministro do MEC e os funcionários lá a participarem 20 horas do horário de trabalho deles dentro de sala de aula, com a quinta série lotada. Uma quinta série com 30 alunos, com várias características diferentes, questões sociais diferentes, e que também estejam com algum tipo de transtorno, para ver se ele vai ter esse mesmo pensamento, né? Essa mesma visão de inclusão escolar. Então, acredito que quando a gente fala sobre este tema, primeiro, a gente tem que pensar quem são as pessoas que a gente tem que escutar para poder falar sobre isso. A gente tem que falar com pessoas que estão realmente lá no chão da sala, realmente convivendo com essas crianças, perguntar para as famílias como é que estão fazendo isso. A gente defende muito, por exemplo, o SUS, né? A gente, né, enquanto cidadão, a gente precisa defender o SUS, porque é uma garantia também de cuidado que o governo tem com a gente. E o SUS ele foi instituído, de certa maneira, através da população. Nas conferências, a população indo lá, cobrando, exigindo, pronto, nasceu o SUS. E quando a gente olha para esses decretos que burlam, de certa forma, a lei, sem comunicar com ninguém, sem perguntar a ninguém, sem o auxílio da população para poder dialogar se realmente é isso que quer. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa realmente ouvir quem são as pessoas que estão participando disso, né? Então, os professores que estão ouvindo, que estão assistindo a gente, precisam ser cada vez mais participantes desses diálogos, desse tema, porque precisam realmente de formação continuada. Aqui no município de Santa Maria, por exemplo, eu falo, né, porque é o lugar onde eu trabalho, e tenho esse investimento muito grande na questão dos monitores escolares, né? A gente faz formação continuada com eles para poder ensinar realmente como lidar com esses comportamentos, problemas com as crianças, para justamente buscar ao máximo fazer essa inclusão. Porque quando a gente pensa sobre os próprios monitores, não existe uma diretriz para poder cuidar deles, para orientar eles como fazer a sua atuação de uma maneira correta. E também não existe algo mostrando de onde vai vir a verba para poder manter esses funcionários, esses profissionais. Então, é um tema muito amplo, realmente, para a gente poder discutir, um tema muito complexo, mas que a gente precisa realmente chamar para o debate pessoas que trabalham com isso diariamente, que convivem com essa situação de uma maneira diária, né? Que é realmente um tema muito delicado.
Seu almoço de domingo fica ainda mais interessante quando você junta culinária de alto padrão com uma ambientação natural, que é uma verdadeira terapia. Venha almoçar no Fratelli Grill. Aproveite 100% de tudo que o nosso ambiente pode te oferecer. Semana estressada, sem tempo para nada, a gente acaba atropelando muitas coisas em prol do trabalho. Então chega o fim de semana, nada melhor do que estar em uma beira de rio, contemplando essa natureza e fazendo sua higiene mental, para começar a semana revigorado. Funcionamos aos domingos a partir do meio-dia e também fazemos entregas. Como você vem trabalhando, né, para transformar esse espaço escolar, que é para facilitar aí a aprendizagem dessas crianças? Esse processo de melhoria de espaço, ele deve ser feito de forma conjunta, né, colaborativa. Por exemplo, hoje, quando eu falo que trabalho na Secretaria Municipal de Educação, aqui de Santa Maria da Vitória, é uma equipe multidisciplinar. Então, lá tem outros psicólogos, né, a psicóloga Manuela Marta, a psicóloga Cristiane Beda, tem o psicomotricista, né, Nilson Negrão, tem a psicopedagoga também, Cirlane. Então, é uma equipe multidisciplinar para a gente poder trabalhar, né, nesse processo de avaliação e também, após a avaliação, a reabilitação desse aluno. Mas isso não fica restrito somente ao centro, né, onde eu trabalho. Então, é um trabalho que deve ser feito também na escola. Então, todo o psicólogo, até mesmo o psicólogo que não trabalha no espaço da educação, como é no meu caso, que trabalha no ambiente clínico, quando chega uma demanda de alguma criança, dentro do processo de avaliação psicológica, ele precisa ir até a escola para poder observar como é que essa criança se comporta lá dentro. Perguntar para os profissionais, para os professores, para a direção, como é que é o comportamento dessa criança lá dentro daquele espaço escolar. Né? Então, é um papel, né, de realmente assim, uma obrigatoriedade do profissional de psicologia, de modo geral, compreender como é que é a dinâmica daquele indivíduo em diferentes espaços, ou seja, daquela criança. Então, quando a gente fala sobre o papel do psicólogo nesse processo de inclusão, ele precisa ser compreendido como um papel de equipe. Sim. Ele não pode fazer isso sozinho. Até mesmo para poder para laudar uma criança, não é só um profissional. Né? As pessoas têm o costume de achar que é só passar pelo neuro e pronto. Mas só que o neuro, ele vai chegar lá, vai receber a criança e vai enviar ele para um psicólogo, para poder fazer uma avaliação psicológica com aquela criança. Pode passar por uma fono, para poder ver como é que é a avaliação da fono em relação à desenvoltura da comunicação oral daquela criança. Pode passar por uma psicopedagoga para poder avaliar como é que é o desenvolvimento da aprendizagem daquela criança. Então, a gente tem que compreender que é um processo realmente de uma equipe, né? Uma equipe multiprofissional, para poder fazer um trabalho realmente que vai fazer a diferença na vida daquela criança. Não simplesmente incluir ela de qualquer forma. Tem uma frase muito legal dentro da causa do autismo, por exemplo, que é: se você conhece um autista, você conhece somente um autista. Você não conhece o autismo, você conhece uma pessoa autista. Porque, embora tenha um diagnóstico de autismo, cada pessoa que tem o diagnóstico vai demonstrar, vai aparentar, vai comportar-se de maneira muito diferente, muito única. Então, por exemplo, no autismo a gente tem lá os níveis de suporte. Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. E que hoje já tem alguns estudos, inclusive, para daqui a algum tempo, provavelmente vamos ter o nível 4, que é o nível já mais profundo, que é realmente quando associa-se o autismo com a deficiência intelectual severa, que tenha realmente prejuízos mais significativos. Já tem muitos estudos, né, sendo publicados em relação a isso. Mas hoje, né, a ciência atual, nós temos nível 1, que é quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, que tem um nível 1 de suporte, às vezes a gente acha que não é autista, porque ela não tem alguns comportamentos, como, por exemplo, a estereotipia, da mesma forma com a pessoa que tem o nível 2 de suporte, ou nível 3. São níveis que aquela pessoa ela precisa do suporte de alguma outra pessoa. Como eu poderia identificar o nível do 1 para o 2? Para poder fazer essa identificação, precisa realmente de um profissional para poder fazer isso.
Mas a gente tem alguns critérios. Por exemplo, uma pessoa que tem um nível 1 de suporte, ela consegue se comunicar. Ela tem uma comunicação, embora seja uma comunicação comprometida, mas ela consegue comunicar dentro das suas limitações. Embora ela tenha uma dificuldade social, ela tenha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, ela tenha uma dificuldade de compreender, por exemplo, ironia, de compreender quando a pessoa está fazendo algum sarcasmo ali com ela. Entende? Ela tem essa dificuldade de compreender alguns padrões sociais, mas a comunicação dela, em comparação com o nível 2, por exemplo, é preservada. Mas ela necessita de suporte em algum nível. Entende? Já no nível 2 de suporte, além de ter essa comunicação um pouco mais prejudicada, ela precisa de suporte para algumas questões essenciais da vida. Então, no autismo, é muito comum ela ter uma seletividade alimentar. Ela vai ter uma dificuldade maior para poder ingerir alguns tipos de alimento. E quando a gente fala, por exemplo, seletividade alimentar, as pessoas acham que é frescura, simplesmente não quer comer aquele alimento. Mas não é isso. A seletividade alimentar da pessoa que é autista é como se o corpo dela realmente rejeitasse aquele alimento. Não é que ela está fazendo birra simplesmente porque ela acha o gosto daquele alimento ruim. É o corpo dela que está rejeitando. É como se o corpo dela estivesse realmente sentindo dor ao comer aquele alimento. Então, a gente precisa, compreender isso. Já no nível 3 de suporte, a criança, além dela não ter uma comunicação, ela tem esses comportamentos estereotipados de forma extremamente exagerada e ela precisa de um suporte para viver, ou seja, um cuidado muito maior. As pessoas precisam estar ali, de certa forma, cuidando muito mais, porque ela também tem um prejuízo intelectual. Ela não tem uma compreensão muito boa quando você explica alguma questão para ela, não consegue compreender muito bem o que você está falando. Então, a gente tem aí esses 3 níveis de suporte no autismo. Quando a gente fala, por exemplo, do TDAH, o TDAH também, não existe só um modelo de TDAH. A pessoa, ela pode ter o TDAH, mas é um TDAH que predomina, por exemplo, na questão do desatento. Ela é TDAH, mas ela tem uma predominância maior na questão da desatenção. Ela tem uma dificuldade maior de conseguir prestar atenção. Então, por exemplo, a gente está aqui dialogando no podcast, mas ela está aqui ouvindo, mas ela... Está em outra dimensão. Está em outra dimensão, já está lá querendo... pensando em outra coisa, o que ela vai empreender amanhã, sabe? Já está aqui pensando no que ela tem que fazer amanhã na faculdade, o que ela tem que fazer amanhã quando acordar para poder ir trabalhar, o que tem que comer. Então, a mente meio que não para. Já na pessoa hiperativa, é uma hiperatividade realmente motora, uma aceleração realmente física. É uma aceleração que aquela pessoa ela tem um excesso de estímulo que vai prejudicar ela de alguma forma. Então, também tem o modelo combinado, que é a pessoa que tem essa falta de atenção combinado com a hiperatividade. Então, já tem TDAH mesmo, a questão a TDAH combinado, que a gente chama, a falta de atenção e também a hiperatividade. Então, a gente precisa compreender que, quando você conhece uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, você conhece aquela pessoa. Porque o outro, ele vai apresentar, embora tenha esses padrões, mas ele vai apresentar de uma maneira muito distinta, dentro da sua característica, a forma como ele foi criado. Quando você fala, por exemplo, do seu primo, que também tem autismo. Então, quando você fala sobre ele, você está falando especificamente sobre ele. Não dá para a gente poder generalizar o comportamento dele e dizer que todos os outros autistas vão comportar da mesma maneira que ele. Porque cada um pode ter ali suas questões familiares, questões próprias também do transtorno, e que a gente também chama de comorbidade. Tem uma quantidade, uma porcentagem muito grande de pessoas que nascem com transtorno autístico, ele também já nasce com algum outro transtorno, seja TDAH ou que tenha a probabilidade de adquirir, por exemplo, ansiedade, depressão. Por quê? Porque existe uma outra característica chamada masking, que é o mascaramento social. Por exemplo, imagina só uma pessoa que não foi diagnosticada precocemente com autismo. E aí ela está crescendo, mas ela não foi diagnosticada. Então ela pode ser, por exemplo, um nível 2 de suporte que não foi diagnosticado. E ela aprende que ficar com um movimento repetitivo, sem função, que é a estereotipia,
para a sociedade não é bonito. A sociedade vai olhar para aquilo e vai achar que aquilo lá é feio, ela vai sofrer bullying com aquilo, ela vai ser rejeitada por conta daquilo que ela está fazendo. Então, por conta do masking, né, esse mascaramento, ela vai tentar reprimir isso. Só que para o autista, quando ele tem esse tipo de comportamento, é uma regulação emocional. Às vezes, por exemplo, ele está num ambiente como podcast e ele está tenso, ele está nervoso. E aí ele tem um movimento estereotipado, que para ele vai trazer uma sensação de relaxamento. Para ele, então, é algo benéfico. Só que quando ele faz esse mascaramento, ele vai reprimindo as suas emoções. Ele não está conseguindo colocar para fora. E aí, em algum momento, pode acontecer, por exemplo, o surto. Então, a gente está tendo uma crescente muito grande de pessoas já adultas sendo diagnosticadas com autismo, justamente por conta desse mascaramento social que ela vem tendo muito ao longo dos tempos, e quando pensa que não, ela não consegue mais conter. Isso. E aí acontecem surtos, né, psicóticos, e infelizmente, justamente por conta dessa falta de informação. Então, a gente precisa realmente levar o máximo dessa informação para as pessoas, para poder conscientizar elas de que cada autista é de um jeito, cada pessoa que tem um transtorno é de um jeito. Nós, seres humanos, somos todos muito subjetivos, né? Cada um tem suas características únicas e pessoais. Muito bem. E você viu aí, né? Isso tudo com profissional. Não adianta ficar aí se diagnosticando. Eu tenho isso. Isso, exatamente. Tem que ter um diagnóstico Isso. profissional da área. Isso, tem que passar por um profissional realmente habilitado, quer seja psicólogo. Se o psicólogo ele vê que tem a necessidade realmente de passar por um psiquiatra, talvez para poder fazer uma avaliação também medicamentosa, né? Precisa fazer o uso da medicação, porque a gente também vê hoje que ainda existe esse preconceito em relação ao uso da medicação, ou também o uso exagerado, né? Também tem um preconceito de não querer ir. Isso, de não... Tem muito machismo, né? Assim, Isso. relacionado, eu não vou, é psicólogo. Isso, tá. Não, tem exatamente. que ir, tem que ter o diagnóstico. Uhum. Os homens, né? Tem muito esse pensamento de não querer ir ao psicólogo. Eu não preciso, eu vou falar o quê? Não sou doido. Exatamente, eu não sou doido. Também tem muita a galera que gosta de fazer meme, né? Por exemplo, em relação ao CAPS. Também. CAPS é lugar de doido, CAPS é lugar de gente doida. Então, existe muito essas falas que, de certa forma, distancia Mais ainda, né? a pessoa de buscar ajuda profissional. E quando a gente fala, por exemplo, do CAPS, o CAPS é um órgão de cuidado mental de portas abertas. Então, qualquer pessoa que esteja precisando de cuidar da saúde mental, o CAPS é um órgão realmente responsável por isso. Não é um lugar para doido. Eu estou sentindo ansiedade. O CAPS está lá de portas abertas te esperando. Eu estou com crises no meu casamento e eu preciso resolver. O CAPS está lá, tem profissionais habilitados para poder resolver. Não adianta, não precisa você sair por aí querendo tomar medicação ou querer se autodiagnosticar com algum transtorno, né? Vai até o profissional, procure ajuda, que realmente vai ser eficaz, né, dentro da sua característica, ou se possivelmente também tiver um transtorno. Mas quando a gente fala, por exemplo, do uso em excesso também da medicação, tem pessoas que tentam, de certa forma, patologizar a vida. Não sei se você já percebeu, por exemplo, ainda mais na rede social. A galera fica bem assim, eu tô muito triste hoje. Vou tomar um remédio que é para poder ver se eu fico mais alegre, né? Um estimulante, ficar mais feliz. Ou então a pessoa tá triste. Eu tô triste hoje. Então eu tô depressivo, vou tomar aqui um remédio que é para poder ver se eu acordo, se eu fico mais animado, se eu fico, né, mais feliz. Ou então acontecem algumas características na vida. Eu, né, particularmente, sou muito crítico à questão de dopar pessoas quando elas estão passando por um processo de luto. Por quê? Porque quando ela está passando pelo processo de luto, ela precisa vivenciar realmente aquele processo. Se ela está passando por um processo de dor, um processo em que ela perdeu alguém, aquilo é algo que ela está sofrendo. Se ela toma uma medicação, ela vai estar dopada. Ela vai estar distante daquela realidade que ela está vivendo. E, infelizmente, ela vai estar distante daquela realidade, sendo que ela está cercada por pessoas que também estão sofrendo. E quando o efeito da medicação passar, que as pessoas não vão estar mais ali para poder ajudar ela, o sentimento vai estar lá do mesmo jeito, o sofrimento vai estar lá do mesmo jeito, a dor vai estar lá do mesmo jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente com o uso, né, dessa medicação de forma exagerada, porque a gente está esquecendo que o sofrimento faz parte da vida. A dor faz parte da vida. Não adianta a gente querer fugir dessa existência, porque faz parte
da nossa existência humana, da nossa angústia, né? Como seres humanos. A gente precisa realmente viver como seres humanos. Presenciar, né? E isso, presenciar, vivenciar, né? Ter essa experiência com a vida de forma real. Quando você falou, por exemplo, do seu primo, né? Que para vocês, como família, foi Muito difícil, né? De lidar com o diagnóstico. Quando a gente atende crianças que estão nesse processo de diagnóstico, a gente vê muito isso nas famílias. Porque é muito comum as mães, né, no processo de gestação, idealizar como vai ser o filho. E ninguém espera que vai ter uma criança autista. Ninguém espera que vai ter uma criança com algum transtorno. Mas nasce. E aí, quando passa por esse choque de realidade e percebe que não, né, que não é aquilo que ela idealizou, na psicologia a gente também chama que isso é um luto. Porque é uma quebra de idealização. E ela vai ter que aprender agora a vivenciar a realidade como ela é. Com a perda daquilo que ela nem teve. Entende? Com aquilo que ela idealizou. Então, realmente o processo de luto é um processo muito delicado e que nós passamos diariamente. Quando a gente perde o namorado, quando perde, né, um relacionamento, quando perde o emprego dos sonhos, quando você perde aquilo que você quer conquistar, também é um processo de luto. Mudando aí de assuntos, vamos falar aí da psicologia na área do trabalho. Tem como você explicar aí pra gente sobre as novas mudanças, né, no NR1? Então, a NR1 é uma norma regulamentadora no ambiente de trabalho que iniciou esse ano, porém as empresas, como elas não estavam aptas para poder iniciar, né, realmente com essa mudança, o governo acabou prolongando um pouco mais, dando um prazo para que as empresas elas se habituassem para realmente iniciar, se não me engano, no mês de maio do ano que vem, né, 2026. Aqui na nossa região, a gente tem poucos profissionais da psicologia que trabalham no ambiente de trabalho, propriamente, né, assim, dentro do espaço realmente. Na faculdade, eu dou aula de saúde mental no trabalho, justamente falando sobre liderança dentro desse espaço, como o psicólogo pode, né, auxiliar nesse processo, nessa demanda. Inclusive, a nossa coordenadora lá do curso também, Laidiane, ela é psicóloga que atende, né, nessa área organizacional, foi convidada para estar lá com a gente na aula. Então, a NR1, ela vem justamente para poder quebrar um pouco desse estigma que as pessoas têm, né, em relação aos empresários. Por quê? Porque o empresário ele é sempre visto como uma figura, né, que vai prejudicar o trabalhador, né, de certa forma. Só que a gente tem que refletir que é uma questão de legislação. Então, o trabalho ele vai evoluindo a partir da legislação que vai avançando. Então, tudo que acontece no Brasil, nos países, a partir da legislação. Então, o empresário ele só pode fazer o que a legislação dá autonomia para ele poder fazer. Com a NR1 agora, as empresas elas precisam olhar para o trabalhador de uma maneira psicossocial. Ou seja, eles têm que olhar para que esse trabalhador ele se desenvolva dentro do ambiente de trabalho de forma que não prejudique a sua saúde mental. Então, as empresas grandes elas vão ter que se atualizar, vão ter que realmente colocar profissionais da área da saúde mental para poder oferecer esse apoio aos seus funcionários, oferecer esse apoio aos colaboradores, para que não venha ter essa sobrecarga realmente, né, causada pelo ambiente de trabalho, prejudicando a sua saúde mental. A gente tem também a síndrome de burnout, que é um transtorno ocasionado justamente por conta do ambiente de trabalho. A pessoa ela vai trabalhando, esquece, né, dos seus momentos particulares, e essa pressão do ambiente de trabalho gera um estresse tão grande que ela acaba desenvolvendo essa síndrome de burnout. Por conta disso, né, que tem crescido muito, então as empresas elas precisam se adequar a essa nova regulamentação justamente para poder ajudar os colaboradores, os funcionários a desenvolver esse equilíbrio na saúde mental. Doutor, falamos aí da psicologia infantil, né? Como lidar com essas crianças que cresceram ali, não tiveram acompanhamento, mas hoje está aí na sua fase adulta, como ainda tem pessoas da família que falam, ele tem um problema, tem um transtorno. Como você ajuda esses adultos que não tiveram acompanhamento desde ali da sua infância até a sua fase adulta? Então, esse adulto ele vai acabar desenvolvendo algumas outras
disfuncionalidades. Ele vai acabar adquirindo dificuldade em relacionamento amoroso, vai ter uma dificuldade de se relacionar no ambiente de trabalho, vai ter uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, né, de uma maneira geral, justamente por conta desse mascaramento, e que, eventualmente, pode, né, até mesmo ter alguns surtos psicóticos. Então, quando a gente chega, né, um adulto com essa demanda, a gente primeiro precisa fazer um acolhimento, compreendendo que aquele sujeito ele está em um estado de sofrimento mental, mas que muitas das vezes ele também não sabe que tem um diagnóstico. Às vezes a gente recebe na terapia pessoas que vão lá simplesmente porque querem fazer um trabalho de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, a gente percebe que tem ali uma hipótese diagnóstica. Então, a gente primeiro faz o acolhimento, percebe ali alguns sinais, né, alguns traços, e aí a gente levanta a hipótese diagnóstica. Através dessa hipótese diagnóstica, a gente vai para a avaliação psicológica. A gente vai ver se aquela hipótese que a gente levantou realmente é uma questão de transtorno ou são alguns traços, né, realmente algumas características da personalidade daquela pessoa, daquele indivíduo. Porque também a gente não pode achar que toda pessoa que é mais tímida, que é mais quieta, é autista, né? Pode ser questões da própria personalidade da pessoa. A gente não pode generalizar. Mas quando a gente olha para um adulto, a gente vai começar a ver nele alguns prejuízos significativos, principalmente socialmente, por conta desse mascaramento. Então, a partir disso, a gente desenvolve ali no processo terapêutico algumas estratégias para poder compreender esses comportamentos, que na psicologia a gente chama de comportamento-problema, para poder lidar, né, com esses comportamentos, para que ele possa viver de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada, diante dessas situações, diante desses contextos, que para ele traz algum tipo de sofrimento psicológico. E é aí que a gente começa realmente a fazer um trabalho de orientação. E é muito comum realmente muitos adultos não quererem ir até a terapia com medo de ter algum tipo de transtorno, de receberem algum tipo de diagnóstico. Mas imagine só que você foi criada de uma forma que prejudicasse a sua vida. Você foi criada de uma maneira que prejudicasse a forma como você olha o mundo. Você foi criada de uma maneira que não te acolhe, não cuida de você da maneira que você precisa, da maneira que você necessita. É muito sofrimento, né? É uma dor que você vai carregando ao longo da vida e você vai sofrendo com isso. Quando você recebe o diagnóstico, a gente fala que é um processo de qualidade de vida, porque o sujeito ele vai começar a compreender quem ele é. É engraçado porque às vezes a gente começa num processo terapêutico e aí a pessoa ela percebe que tem alguns traços, ela traz pra gente que tem ali alguns traços, alguns sinais, mas é como se ela lutasse para não ser. Esconder. Isso, esconder. Já outros casos, quando a gente levanta a hipótese diagnóstica, a pessoa ela fica feliz. Porque é como se ela percebesse que aquelas características que para ela sempre foi vista como mais diferente no meio das pessoas, tem um motivo. Tem uma explicação. Ela não é diferente porque ela quer. Ela é diferente porque é a característica pessoal da personalidade de quem ela é, do próprio transtorno. Né? Então, isso também é muito importante, que a gente percebe que a gente está devolvendo para a pessoa com o diagnóstico, quando o diagnóstico é feito de maneira correta, está devolvendo para aquela pessoa autonomia e qualidade de vida. Que esse é o objetivo da terapia. A gente não quer que a pessoa chegue lá na terapia e fique com a gente pro resto da vida. Não é esse o objetivo terapêutico. O objetivo é devolver para a pessoa realmente o sentido de autonomia, de responsabilidade, de compreender quem ela é em relação ao mundo. Então, o processo terapêutico, principalmente com adulto, tem muito esse viés. Devolver para ele a autonomia e a qualidade de vida, que em algum momento ele perdeu. Seja por questões de transtorno ou por questões da vida de um modo geral. Doutor Guilherme, quero agradecer aqui em nome da Nova Trend por você ter se disponibilizado para esse momento, para estar aqui conosco. Eu sei que assim é um tema muito amplo, era horas e horas e horas, Sim. Mas tentamos de alguma forma passar esse carinho, esse cuidado para as pessoas e para as pessoas do outro lado. Vocês não estão sozinhas. Temos os nossos profissionais capacitados aqui, né, na nossa cidade. Então, procure todos eles.
e as nossas instituições também, é de agradecer, que estão aí de prontidão para cada um de vocês. E claro, no sofrimento, não carregue para si. Converse aí com os nossos profissionais capacitados que nossa cidade tem, e de gratidão de verdade por ter tirado esse tempo para estar aqui conosco no nosso podcast. E quero que você venha mais vezes para tratar de outros assuntos, viu? Eu que agradeço, muito obrigado a cada um de vocês da Nova Trend, né, pelo convite. Muito obrigado ao Ceasne, né, que me fez o convite diretamente. Prazer realmente estar aqui com vocês, como eu falei. Gosto muito de podcast, então para mim é uma honra estar aqui. E sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Quero agradecer também à Secretaria Municipal de Educação, né, que é o meu local de trabalho principal. As outras clínicas também que eu presto serviço, a Clínica Medimagem, a Clínica Viver, a Clínica Reabilitar. E você que precisa de ajuda, precisa de cuidado de saúde mental, estou à sua disposição também para poder estar ajudando da melhor maneira possível. Uma nova trend, nova trend tá no ar. Chegou pra inovar. Uma nova trend tá no ar. Bora que bora, chegou pra inovar. Tá no ar, uma nova trend tá no ar. Bora que bora, chegou pra inovar. Uma nova trend tá no ar. Bora que bora, chegou pra inovar.